Vamos então ao sexto estudo do casamento cristão. Quero sempre salientar que nós vamos fazer isso em 13 capítulos. Portanto, é como se fosse juntando tijolinhos para que ao final nós tenhamos uma construção. Espero que todos se empenhem para ver com atenção, procurarem discernir o caráter, o desenvolvimento de personalidade que agrada a Deus, que queremos desenvolver, para então, nas suas conclusões, poderem serem transformados pelo poder de Deus em suas vidas. Relembro a nossa premissa: e se o objetivo de Deus para o casamento, mais do que nos fazer felizes, for nos tornar santos? Precisamos pensar bem nisso. Esse sexto capítulo vai tratar da purificação do casamento. Um trabalho. Purificação é um trabalho. Como o casamento expõe o nosso pecado, o casal Gary e Betsy Ricus expõe a sua visão. Um dos maiores presentes de casamento que Deus nos deu foi um espelho de corpo inteiro chamado cônjuge. Se ele viesse com um cartão, nele estaria escrito: isso o ajudará a ver como você é realmente. Eis o âmago da questão. O jovem, lá no mosteiro, uma das escolhas possíveis, abraçou o celibato conscientemente como um caminho para a santidade. Isso é realmente o propósito único do celibato. É possível abraçar o casamento conscientemente como um caminho para a santidade? Se a resposta for positiva, então nos interessa permanecer em nosso estudo. Então vamos ver como é que é a santificação do casamento. Alguns dos antigos compreenderam que a vida de casado pode ser mais dura do que a vida celibatária. Eu quero falar uma frase de alguém, de um autor que eu tenho em alta consideração. Talvez o autor mais influente do século XX, C.S. Lewis. Ele escreve a seguinte a respeito do coração. Se você quiser ter a certeza de mantê-lo, o seu coração, intacto, não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente com os passatempos e pequenos luxos e negócios. Evite qualquer envolvimento. Tranque-o seguro dentro de urna ou de um caixão. O caixão do seu egoísmo. Mas naquele caixão, seguro, escuro, imóvel e mesmo sufocado, ele mudará. Não será magoado. Tornar-se-á inquebrantável e irredimível. Um atleta que realmente deseja melhorar o seu desempenho não se propõe a exercícios leves. Muito pelo contrário, ele se expõe a exercícios cada vez mais duros e mais pesados, para então conseguir o desempenho que ele almeja dentro do esporte que pratica. O casamento certamente tem seus desafios, mas quando estes são encarados para alimentar nossas vidas devocionais de maneiras enriquecedoras, e uma delas é desmascarando o nosso pecado e nossas atitudes ferinas, nos conduzindo a um espírito de humildade. A humildade que traz o verdadeiro conhecimento.
Amar e purificar são coisas que andam lado a lado. O marido que verdadeiramente ama sua esposa deseja que ela cresça em pureza. E uma esposa que verdadeiramente ama seu marido deseja que ele cresça em santidade. Na verdade, ambos colocaram o crescimento em santidade acima da riqueza, da opinião pública ou do conforto pessoal. Tanto uma como outra atitude, na verdade, estão fazendo isso. Kathleen e Thomas Hart escrevem: algumas vezes, o mais difícil de enfrentar nos primeiros anos de casado não é aquilo que descobrimos sobre nosso cônjuge, mas o que descobrimos sobre nós mesmos. Como disse uma jovem casada há cerca de um ano, sempre pensei que eu fosse uma pessoa paciente e perdoadora. Então comecei a me perguntar se era porque eu nunca havia chegado tão perto de alguém. No casamento, quando eu e John começamos a lidar com nossas diferenças, vi quão mesquinha e rancorosa eu podia ser. Descobri em mim uma dureza que nunca antes tinha conhecido. Isso porque cada filme alugado, entendendo que ela e ele vão se sentar ao lado, ali no sofá, para assistir. Cada hora que tiro para a recreação, ela estará junto. Onde eu almoço? Minha dieta, a escolha da dieta, meus apetites, minhas cobiças e os meus desejos. Tudo é do conhecimento dela e se torna do conhecimento dela, e para ela se torna o conhecimento de quem eu sou. É preciso ter coragem para ouvir o que há em mim que desagrada ao meu cônjuge. E é preciso ter coragem também para que o cônjuge fale aquilo que verdadeiramente sente. O primeiro resultado óbvio da queda foi a quebra da intimidade conjugal. Nem Adão nem Eva se alegraram com o fato de que suas fraquezas, de repente, eram agora tão óbvias para o seu cônjuge. De repente, eles se sentiram meio engraçados por estar em luz e começaram a culpar um ao outro. Você se esconde de seu cônjuge ou usa o holofote do casamento para crescer em graça? Alguns de nós precisamos desse holofote para entender o quanto somos verdadeiramente pecadores. Deus dá esposa a homens influentes, em parte para que eles continuem com os pés no chão em humildade. O escritor anglicano William Law escreveu: a humildade é tão essencial ao reto estado das nossas almas, que não há pretensão a uma vida razoável ou piedosa sem ela. Podemos também pensar em ver sem olhos, ou viver sem respirar, como viver no espírito da religião sem o espírito da humildade. É possível entrar no casamento com a visão de ser espiritualmente sacrificado, se o fizermos com a disposição de encarar o matrimônio como uma disciplina espiritual. Para isso, não devemos entrar no casamento para nos realizarmos, sermos emocionalmente satisfeitos ou romanticamente arrebatados, mas para nos tornarmos mais como Jesus. Um convite para dançar. O namoro é como uma dança, na qual você sempre tenta colocar na frente sua melhor face. De fato, não é nenhuma surpresa que muitos casamentos estão terminando em divórcio
porque um dos parceiros, ou ambos, estão se esquivando de revelar suas fraquezas, tanto quanto estão fugindo de algo que não podem tolerar em seus cônjuges. E há algo para pensar agora, porque durante o casamento é isso que acontece, recebendo o pecado do outro. Aliás, Paulo nos diz que, como maridos, somos responsáveis pelos pecados da nossa esposa. Possuir o conhecimento do pecado de outra pessoa é uma coisa muito poderosa, mas também perigosa. Essa disciplina de ter o próprio pecado exposto e ser um holofote para sua esposa é difícil de controlar. É preciso uma tremenda coragem e leva ao que parecerá, especialmente aos homens, uma gentileza até melodramática. O relacionamento conjugal não deve ser uma experiência torturante, mas de fortalecimento, encorajando um ao outro no caminho da santificação. Por isso, diz Paulo em Tessalonicenses 5, versículo 11, a parte A: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Não pode parecer uma tortura, porque isso demonstraria um egoísmo dificilmente de ser quebrado, mas uma disposição de ouvir, de aceitar e de mudar. O pecado por trás da insatisfação. Somos diferentes, especialmente naquilo que fazemos, tanto profissionalmente quanto em nossos gostos pelos diferentes assuntos que sempre estarão diante de nós. Uma mulher, especialmente as que estão no lar, que tem sua função no lar, tem seus interesses voltados às coisas do lar. E gostam de falar a respeito destas coisas. Isso não quer dizer que as que trabalham fora também não tenham esses interesses. Talvez não tenham o mesmo tempo, talvez não tenham o tempo do discernimento durante o dia daquilo que querem falar a respeito do seu lar. É assim que servimos nossas esposas, ouvindo-a falar do mundo dela. Você acha que a mente de Jesus estava toda animada ao lavar os pés dos discípulos, ouvindo suas brigas, bobas a toda hora, sabendo que um deles, inclusive, era aquele que iria o trair? É natural que a esposa esteja interessada em falar do que aconteceu durante o dia. Para ela é importante poder dizer ao seu marido aquilo que ocorreu durante o dia. É como talvez até um extravasar de algo que ela necessitava compartilhar. Há uma verdade importante: um cristão maduro se realiza em viver fielmente diante de Deus. Muito da nossa insatisfação matrimonial brota, na verdade, da autorrejeição. Não gostamos do que fizemos ou nos tornamos. Deixamos atitudes egoístas e pecaminosas envenenarem nossos pensamentos e nos conduzirem a comportamentos vergonhosos. E, de repente, tudo o que desejamos está lá fora. Tudo o que desejamos não é exatamente aquilo que estamos vivendo. Nossos períodos em que devemos estar mais felizes e mais realizados em nossos casamentos são aqueles em que nossa intenção está voltada em extrair significado e satisfação, me tornando um marido melhor, em vez de exigir uma esposa melhor. Creio que o vice-versa também é verdadeiro. Se você é cristão, a realidade é que, biblicamente falando, não pode trocar sua esposa por outra pessoa, mas pode mudar a si mesmo. Essa mudança pode trazer
a satisfação que você equivocadamente acredita se encontrar na troca do parceiro. Em certo sentido, é cômico. Sim, precisamos mudar de parceiro, mas o parceiro que precisa ser mudado não é o nosso cônjuge, somos nós. Se o seu coração é movido pelo desejo de chegar mais perto de Jesus, você encontrará alegria se tornando como Jesus. Você nunca encontrará essa alegria fazendo alguma coisa que ofenda a Jesus, como provocar um divórcio ou se envolver em um caso extraconjugal. Coisas que Jesus abomina. A escolha é nossa. O pecado é uma realidade neste mundo caído. É como reagimos a ele que determinará se o nosso casamento se tornará parte das tristes estatísticas ou então uma coroa de sucesso que glorifica a Deus, traz alegria ao casal e à sua família. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.